XIX, né? Início do século XX. Início do século XX, né? Então, essas casas a partir daqui, então justamente esse casario que vai ser característico desse momento que a gente chamou de Belle Époque, final do XIX, do século XX, a influência da arquitetura francesa, né? A influência também, que isso a gente pode ver justamente na estrutura das casas, casas com porões, com casa, o pé alto, bem alto, né? Porque justamente para possibilitar essa circulação. Então aqui também, essa rua, nesse final de 19 e 20, vai ser uma expansão também dessa burguesia emergente da borracha. Vamos lembrar que a linha da estrada de ferro, tinha uma linha que vinha aqui até a Estação Central, que é onde é hoje ali a residência militar, bem na esquina. Então tinha uma linha que vinha justamente lá de São Brás, pela Gentil, passava ali pelo Horto, tinha uma paradinha ali naquele Horto da Batista Campos, né? Depois vinha pela Mundurucus, né? Pegava aqui a Roberto Camillier e seguia até lá. Então, essa linha, aqui passava também essa linha, algo que só vai ser reformado e retirado a partir da década de 40, 50. Inclusive, quando a gente estiver lá, uma questão importante também, que essa linha tem a ver com o Sírio. Muita gente que chegava do interior vinha até o final dessa linha para participar do Sírio de Nazaré. Então vocês vão observar ainda, na geografia, nós temos um conceito, nós chamamos rugosidade espacial. São rugas, né, de um momento anterior que ainda hoje estão presentes. Nós temos ainda algumas rugosidades espaciais aqui, né, desse período, né, da questão da arquitetura. E se vocês olharem, né, acima, na parte do telhado, quanto mais detalhado justamente, né, essa parte a pratibanda, gente, não fique na rua, fique mais para cá. Quanto mais detalhado a pratibanda, significava mais riqueza do proprietário. Isso também é uma característica, né? Então, muitas dessas casas resistiram, né? Tem hoje usos residenciais, outros usos comerciais, mas vocês vão ver que a maior parte, né, do casario, né, da 16, ela foi realmente destruída. Eu vou passar agora para a Clara. A Clara vai falar um pouco sobre essa importância da 16. Eu escolhi falar para vocês da rua 16 de novembro, porque tem um livro que eu gosto muito do Eidolfo Moreira, não sei se vocês conhecem. Ele era paraibano, mas ele fez a carreira dele aqui no Pará, né? Ele era formado em Direito, ele não era geógrafo, mas ele foi muito importante para a geografia. Mas o Milton Santos também, tecnicamente, não era formado em geografia, então vamos apreciar a contribuição deles, né? Ele foi muito importante para a geografia no início do século XX. E ele classifica a evolução da cidade de Belém em 3 períodos. Primeiro período, ribeirinho, de 1616 até os meados do século XVIII, a cidade estava praticamente restrita às margens da Baía do Guajará, né? Então ela estava totalmente voltada à Bahia e ela estava de costas para a mata. E por quê? Porque esse interior aqui de Belém, ele era repleto de terrenos pantanosos, de igarapés, certo? Você tinha o Piri de Jussara, acredito que a professora já falou para vocês, que era o maior obstáculo, a interiorização dessa ocupação. Então, já a partir de meados do século XVIII até os meados do século XIX, você tem a chamada fase de interiorização. Então, os colonos, eles vão adentrando o território, né? Eles vão ocupando esse terreno que para eles era hostil, né? E a cidade está simultaneamente voltada ao rio e à mata. E a partir dos meados do século XIX para frente, você tem a fase de continentalização. Sobre o Piri de Jussara, ele começou a ser aterrado em 1803, né? Então, nessa fase de continentalização, qual era o principal eixo de expansão da cidade de Belém? Justamente, né, a estrada de São José. E aí, já falaram para vocês por quê, né, São José? Então, literalmente, a estrada que levava a São José. E por que 16 de novembro? Por que mudou o nome? Né? Porque 16 de novembro de 1889 foi a adesão do Pará à República. Né? Então, se vocês repararem, vocês têm várias ruas, enfim, travessas,
praças, monumentos que homenageiam a República, né? Personalidades republicanas, presidentes da província do Pará, né? Presidentes, por exemplo, a própria Praça da República, que inclusive, pouca gente sabe, o nome era Praça Dom Pedro II. Então é até meio irônico que depois ela tenha se tornado Praça da República, né? Mas é só um exemplo, né? E achei interessante citar isso. Então, como a professora Gorete falou, aqui na 16 de novembro, na 16 de novembro, vocês vão encontrar muitos casarões ainda que nos remetem, e lá vem ônibus, ok, que nos remetem ao final do século XIX, então a Belle Époque. E devido à exportação da borracha, uma elite, né, uma elite muito seleta, ela ganhou muito dinheiro, é inegável, né? Então ela tinha capital para construir esse casario. Afasta um pouquinho. Tá certo. Para construir esse casario. Não foi uma época de prosperidade, porque na verdade a maior parte das pessoas não se beneficiou, só uma elite muito seleta. Então esse é realmente um exemplo de uma arquitetura da época, né? O estilo eclético. O estilo eclético é na verdade uma junção de estilos, elementos clássicos com elementos do Art Nouveau, que era então moderníssimo para a época, né? Então é basicamente isso, e vocês vão observar ao longo do nosso roteiro mais exemplos dessa arquitetura da Belle Époque. E também eu quero que vocês observem a quantidade de prédios. É até difícil notar essas relíquias, né, da Belle Époque com a quantidade de prédios. E depois a gente vai falar mais sobre esse processo de verticalização. Então, gente, é isso. Obrigada. Então, a gente sempre fala dessas questões no roteiro, porque você não pode falar de turismo e patrimônio se nós não falarmos do que é a cidade real, né? A cidade real é uma cidade que nós temos problemas sérios, lixo, né? Vocês sabem que é o problema da nossa cidade, então precisa de educação patrimonial com educação ambiental também, né? A questão do lixo é muito séria. Nós temos lixo nos igarapés, lixo nos rios, lixo na nossa Bahia, né? Então não pode estar desarticulada essa questão do patrimônio, do turismo, da questão da educação. Isso é de fundamental importância. É tombado o centro histórico? É, mas o tombamento não significa que tudo é preservado, precisa de recursos. Muitas vezes esse proprietário aqui, para manter, né? Essa aqui não é uma área de tombamento, é uma área do entorno. Tem algumas restrições. Mas para ele manter, né? Muitas vezes ele não consegue, na maioria das vezes, não consegue recursos do Estado para manter, né? Então a gente vai ver alguns casarões que estão abandonados, porque ele não pode derrubar, e muitas vezes ele abandona até cair, né? Então são contradições dessa questão, né? Do tombamento. Mas eu vou falar para você da questão do lixo, da questão da violência. Muitos de vocês não estariam fazendo esse roteiro se não tivesse um grupo, né? Porque a gente não se sente seguro para andar, né, pelo nosso centro histórico. E a questão da circulação, beleza? A questão da circulação, né? Os monitores que vieram de Coraci estavam dizendo, professora, a gente vai chegar atrasado, demora 1 hora e meia, né, para chegar, olha só, no domingo, né, aqui em Belém. Então, são questões que nós temos que pensar quando se fala em políticas de turismo, na questão do patrimônio. Quem é essa sociedade que vive aqui? Né? Isso tem que ser conversado com essa sociedade, tem que ser conversado com os moradores. Esse é um dos objetivos, por exemplo, do projeto Circular. Nós temos um fórum do Circular que discute a cidade. Porque dentro da área tombada, nós temos também áreas de ocupação. Sabe ali o Beco do Carmo? Beco do Carmo, do lado da Igreja do Carmo? Ali está dentro da área tombada. Aí alguns podem dizer, vamos limpar ali, vamos higienizar. Não é isso, porque a gente tem que trabalhar com a cidade real. Nós não estamos falando de uma cidade europeia, nem uma cidade americana. Nós estamos falando de uma cidade sul-americana, brasileira, com todos os problemas, né? Então, falar de patrimônio e turismo é falar da cidade real. Então, esse projeto é importante para vocês conhecerem sim o que é a nossa cidade. O patrimônio, a cidade, vocês terem a noção da cidadania, porque quem pode mudar essa realidade somos nós, né? Através das nossas práticas, na família, em casa, no trabalho, na escola, quem nós elegemos lá para nos governar, quem nós elegemos como presidente, quem nós elegemos como vereador, quem são nossos legisladores, deputados, senadores. Nós é que somos responsáveis por isso. Então não pode ter aquela visão, o Estado vai fazer. Não, nós temos que nos organizar nesse sentido.
Então esse projeto visa também plantar essa sementinha com vocês, que vocês pensem quando saem desse projeto, repensem a cidade, pensem nas ações que vocês podem fazer nos seus vários campos de ação, em casa, na família, no trabalho, na escola, na faculdade, no bairro de vocês, na rua de vocês, que muitas vezes a gente pensa assim, né? Por que você preserva? Quando você tem o sentimento de pertencimento, você joga lixo dentro da sua casa? Não, né? A casa é minha, eu quero a casa organizada. E a rua, por que não é nossa? Por que praça não é nossa? Por que os prédios não são nossos? Eles são nossos. Então temos que tratar desta forma. Tá bom, gente? Vamos continuar lá. Muito bom.